Fala galera, mais um app aqui na 4C Educação e um podcast diferente hoje. Tá rolando feirão, não sei o dia que você vai parar para ouvir, assistir e pegar um pouco desse conteúdo. Mas a gente tá com mais um episódio e agora a gente tá aqui com dois convidados celebres e pessoas que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que eles têm feito, pela forma como eles têm conduzido dentro do mercado, o impacto que eles têm gerado. E a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre alguns assuntos aqui, falar de Catarinas, energia solar, falar um pouco sobre esse mercado também como um todo, o impacto que vocês têm gerado nas famílias, tanto de cliente final como os parceiros, que são os colaboradores. E eu creio que a gente vai conduzir aqui um bate-papo que vai ser construtivo e te convido a visualizar um pouco do que isso aqui que acontece na Catarinas, porque isso pode servir de apoio para o seu negócio. E você que é vendedor, você que é empreendedor nato e é da região, acredite, talvez essa conversa seja para você também, porque você vai estar vendo um bate-papo real com pessoas que fazem todo dia a diferença dentro da empresa. Então eu tô com esses dois caras aqui, eu tô com o fundador, o CEO, dono de tudo, Daniel, o cara que tem feito um trabalho incrível aqui em Joinville. E tô com esse gerente, esse cara master aqui, Adriano, que eu tive o prazer, a honra de conhecer nessa jornada 4C e Catarinas, que já vai quase completando o ano aí, que a gente já tá juntos. E eu acho que o objetivo hoje desse bate-papo é conhecer um pouco mais de vocês, conhecer um pouco mais da Catarinas, as pessoas terem isso aqui, que esse podcast de verdade sirva como um board para as pessoas terem ali um pouco da fala de vocês, né? Eu vou conduzir algumas coisas, mas, cara, obrigado por aceitar. No meio de um feirão, da loucura, vocês tiraram uma horinha, uns 45 minutos de tempo aqui para estar com a gente trocando essa ideia. Já deixar, curte, segue, vai ter os Instagrams deles aqui para vocês seguirem, o Instagram da Catarinas para vocês seguirem também. Então, o público que escuta a gente é um público que é do mercado, que segue a gente, né? Compartilha, convive com a gente diariamente. Então, isso vai servir para não só direcionar, até mesmo para mostrar, incentivar, gerar engajamento para esses caras se motivarem a entregar mais até no que eles fazem no dia a dia, em todo lugar do Brasil, né? Então, Danielzão, Adriano, obrigado por aceitar o convite dessa loucura aqui no meio do feirão. Mas já quero começar logo perguntando, né? Quem é Daniel? Daniel é o pai da Catarina e do Eduardo, né? E esposa da Bianca. E CEO da Catarinas Energia Solar, né? E filho do Deus Todo-Poderoso. Oh, que massa, cara. Muito bom. E quem é Adriano? Adriano é basicamente marido da Gisele, pai da Giovana. E enfrentando esse desafio aí, que é bem bacana, é algo que eu gosto muito, fortalecendo o time. Boa, boa, boa. Então a gente tem duas frentes aqui, comerciais, de sonho, um sonhador aqui, base. E, cara, assim, eu quero duas visões, né? Que a gente tem duas pessoas diferentes. Tem o cara que fundou e tem o cara que comprou o sonho do cara que fundou a empresa. E o ponto mais chave quando a gente pensa em empresa, como tu enxerga o impacto hoje da Catarinas nos clientes finais? Né? Quando tu criou a empresa, e eu quero ver a tua visão e a visão do Adriano em relação a isso. A pergunta é chave, assim. Hoje, quantas famílias já foram impactadas, né, com o serviço de vocês, com a entrega de vocês, e quando vocês geram esse impacto nessa família, qual a sensação que vocês têm, o que vocês enxergam em tudo isso que vocês fazem hoje? Eu sei que tem um lucro, eu sei que tem um dinheiro, sim, mas tem um impacto. Cliente final que compra com a Catarinas hoje, qual o impacto que hoje causa em quantidade, sim, mas o quanto isso é importante para a Catarinas? Na tua visão como dono. E depois eu quero ouvir a do Adriano. Então, hoje são mais de 4 mil clientes nesses 2 anos e meio, né, a Catarinas. E nossa visão está bem clara, né, que a Catarinas ela veio trazer... que as pessoas elas olham o solar como algo para rico, né? E nosso formato é trazer acessibilidade para as famílias brasileiras, né, num preço mais justo. Então, desde o começo, né, a gente nunca... o formato que a gente criou a empresa, né, ela tanto faz o vendedor ganhar dinheiro, faz o instalador ganhar dinheiro, mas também faz o cliente ganhar dinheiro. Não só com a economia, mas também num preço justo na hora dele comprar o produto, né? E a gente vê que muitas casas que a gente vê não são casas de alto padrão. Basicamente, nós fizemos 250 projetos por mês, mais de 90 é residência, 90%. E dessas 90%, 80% são pessoas simples.
Isso impacta bastante a gente, porque na visão da maioria, só rico pode ter solar. E a gente instala em bastante casas muito simples, casas de madeira, né? Casas que a gente fala assim, cara, pô, como é que o cara conseguiu comprar o solar, cara? A gente fica assim até constrangido assim com a situação. Pô, o cara confiou em nós, né? Se um cara desse confiou na Catarinas, né? A gente tem que entregar o nosso melhor. Então isso impacta bastante as nossas vidas, com certeza. E não só a minha vida, mas também da minha família, né? Porque são muitas vidas sendo transformadas através da energia solar. Tá? Muito bacana isso. Massa. E a tua visão, Daniel? Cara, eu começo falando pela vida própria, na verdade, né? A Catarinas, ela começa mudando primeiro, antes de a vida do cliente, começa mudando a vida de quem trabalha ali, né? Aproxima muito a gente de Deus, é uma transformação muito grande dentro da casa da gente, e a gente consegue transmitir isso para pessoas que trabalham com a gente, as que vêm trabalhar. E, consequentemente, a transparência, a honestidade que vem dessa dupla perfeita, que é Daniel e Bianca, vai transformando a minha vida e a vida das pessoas que estão abaixo de mim. Então, assim, a gente vai conduzindo de uma forma onde a transparência é o principal ponto. Não é apenas ter um preço acessível às famílias, é você realmente transmitir o que tu vai entregar e você realmente entregar, entendeu? Tudo que a gente fala, a gente consegue entregar. É uma empresa que se preocupa muito com o pós-venda, mais com o pós-venda do que a venda, né? Então, eu tenho até exemplos de vendas que eu deixei de fazer por ser longe, porque talvez a gente não conseguisse depois dar uma assistência tão boa. Então, isso vai impactando diretamente em mim e eu acredito que eu consigo transmitir isso muito para quem está junto comigo. Então, assim, isso vem de cima e a gente vai passando para frente e eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito à vontade de trabalhar nessa empresa maravilhosa. Que massa, cara. O ponto trazer aqui tem um número que é legal. Hoje, em Joinville, gente, para vocês entenderem, a Catarinas, a cada 10 telhados que tem uma usina, 7 foi a Catarinas que instalou, de 7 a 8. Então, são especialistas no modelo residencial, são especialistas em pequenos e médios negócios hoje dentro da região. E o principal, cara, vários relatos de cliente. Então, isso é legal, é ver que o cliente é tão fiel à empresa que tem hoje uma frente de venda muito forte por indicação. O quanto a empresa tem de vendas por causa da indicação. O cliente satisfeito, ele feliz e indicando mais. Tem um ponto que o Daniel colocou aqui, que foi o meu impacto no solar. Foi uma das vendas que eu fiz e eu nunca vou esquecer. Né? Porque a gente não vende só uma coisa simples, a gente vende um sonho para alguns. Que é um sonho dessa pessoa, que achava que era para coisa de rico e o cara comprou. E o impacto foi quando eu fui num local que tinha uma mercearia na frente, e o fundo tinha vários quartos, morava 5, 6 pessoas ali dentro, e ela pagava R$ 1.200 de conta, tinha uma mercearia na frente, e ela contava para mim, Dona Maria, né? E eu sempre ia lá comprar energético com ela, e a casa toda de madeira, né, telhadinho, e ela tinha um mercadinho que ela falava, cara, nesse mercadinho eu faço 2.000 de lucro. E desses 2.000 de lucro, às vezes eu pago R$ 1.000 de conta. Eu fico com R$ 1.000 às vezes. R$ 800 às vezes era o lucro dela. E aí eu falei, cara, no tempo, quando a gente vendeu, o sistema era muito caro. 1.000 kWh era 50 e poucos mil. Não é quanto é hoje acessível, ficou muito mais acessível. No tempo era bem mais caro. E quando a gente vendeu a ideia para ela, ela tinha um dinheiro guardado, cara. Com todo o sacrifício, tinha um dinheiro guardado. E financiou bem pouco, uns R$ 10.000 ela financiou. E o legal é que ela nunca tinha colocado ar-condicionado em casa. E que era bem aleijado e tal, e ela não precisava, e na minha terra é quente pra caramba. Né? E o outro ponto, ela sempre desligava as conservadeiras, e às vezes ela perdia um produto, material, perdia a qualidade das coisas que ela vendia lá dentro, ou bebida, algo do tipo. E o sonho dela era ter a linha. E ali eu vi o propósito do jogo. O quanto a gente pode gerar de impacto mesmo vendendo produto. Vai ter um impacto pra gente? Vai, mas vai ter um impacto para outra família, para outra vida, que não tinha conforto, que não tinha segurança, que não tinha, talvez, equipamentos que eles poderiam usar e começaram a usar. E é legal ver a tua visão sobre isso, né? E a visão do Adriano, que não é só a transformação do cliente que começa, mas começa por dentro. O colaborador tendo a visibilidade. Não tem como vender bem se o cara não está bem, né? Sim. Não tem como o colaborador entregar serviços de qualidade na instalação se ele também não está bem ali dentro. Então, acho que é um conjunto de situações, né? E voltando nessa linha aqui de entrega, a base, qual o propósito que tu enxerga hoje da Catarinas, cara? Qual o objetivo principal hoje da Catarinas? O que tu acredita nos valores da empresa que tem de propósito real? E tu prega isso e passa para o time? O principal hoje é transformação da vida das pessoas, né?
Eu sempre falo na entrevista, quando a pessoa só pode entrar na Catarina se ela tem uma real intenção de mudança. Ah, do jeito que eu tô, eu quero continuar. Tá, então, cara, não faz parte, não tem por que você entrar na Catarina. Ah, quero me desenvolver, quero ganhar mais dinheiro, quero realizar sonhos, cara, faz sentido. Agora, se você não veio para somar, para crescer, para não mudar nada na tua vida, cara, continua onde você tá. Não vai fazer diferença. Porque se não fizer diferença na tua vida, para mim não teve valor. Porque é muito legal quando a gente vê alguém que saiu de um ponto A e foi para o ponto B. E ver a real transformação dessa pessoa. Que nem eu uso hoje muito o exemplo do Lucas, que começou de bicicleta, trabalhando com a gente, hoje transformou a vida dele através do solar. Eu uso ele como referência para outras pessoas. Através dele, outras pessoas também vão falar, pô, se esse cara conseguiu nessa limitação que ele teve, que começou a trabalhar de bicicleta, vender de bicicleta, por que eu não vou conseguir? Então, nós já estamos tendo outros cases de sucesso na empresa que a gente usa como referência na entrevista. Porque quando eu falo, o Daniel tem sucesso, o Daniel entrou no solar quebrado e hoje transformou a vida dele, a pessoa pode olhar, mas o Daniel ele tem um dom, né? Ele veio de Marte, da onde que ele veio, não sei o quê, ele já era inteligente, né? As pessoas sempre vão procurar algum adjetivo para dizer que ele teve sucesso por causa de alguma coisa. E aí, quando você pega exemplo de várias pessoas, aí, pô, não é mais o Daniel, agora já é o Lucas, já é o Gabriel, já é o Adriano, né? Já é outro Gabriel agora, já é o Gustavo, né? Que entrou na empresa de 18 anos, já comprou o primeiro carro dele. Então, a gente já vê um número de pessoas sendo transformado na nossa empresa. Então, isso, com certeza, é a maior realização nossa, né? Como empresário do meio da Bianca. É ver realmente a transformação dessas pessoas. Então, até por isso que a empresa criou um plano de viagens, já para ver, né, o olho da pessoa brilhando quando ela chega numa viagem, algo que ela nunca iria, se não fosse a empresa. Porque qual é o problema hoje da situação do Brasil? As pessoas até ganham dinheiro, só que quando ela ganha dinheiro, ela faz o quê? Compra um sofá, reforma a casa, pinta, ela não vai viajar, não faz nenhum passeio com a família. E aí, como ela faz algo que ela ganhou pela empresa, que é obrigada ela ir, teoricamente, senão ela perde aquele benefício, ela acaba indo e acaba desfrutando algo que ela nunca ia desfrutar se não fosse a Catarina. E, com certeza, então, esse é o nosso grande propósito, transformar a vida das pessoas. Que incrível, cara. E a tua visão sobre o propósito da Catarinas? Cara, é bem bacana, porque eu só complemento o que o Daniel falou, né, que a gente tem uma cultura muito forte em tentar realizar os sonhos, né? E quando a gente fala de realizar sonho, é sonho de verdade, né? Por exemplo, o mural do sonho, o Daniel já me falou uma vez que é uma coisa que eu nunca pensei, hoje eu tenho, e eu passo isso adiante. Então, assim, quando você começa a desenhar o teu sonho, escrever sobre o teu sonho, nós, catarinas, estamos ali para ajudar ele a realizar, né? Através de quê? Através de uma orientação, às vezes até um pouco mais familiar, mais pessoal, mas também em crescimento de trabalho, porque através do trabalho ele vai realizar todos os sonhos, ele vai conquistar uma casa melhor, um carro melhor, ele vai participar das viagens que a empresa dá, né? Então, assim, é dado para o cliente, para o vendedor, não tem um custo, ele não vai pagar por isso. A gente estipulou uma meta que todo mundo pode bater e todo mundo participar disso. Então, assim, é incrível como a gente consegue implantar uma cultura onde as pessoas entendem e têm um senso, né? O Daniel sempre fala de pertencimento de dono. Então, isso é muito bacana, porque a gente vê isso muito, muito dentro das pessoas que trabalham com a gente. Então, acaba se tornando gostoso de trabalhar, vou pôr dessa forma, sabe? As pessoas chegam na gente, têm afeto, têm carinho. A gente vê que as pessoas trabalham não é só pelo dinheiro, não é só porque vai ganhar. É porque ela gosta de estar ali com a gente. Ela gosta de estar reunida, ela gosta de fazer parte disso aqui. Massa. Cara, então eu posso resumir aqui 2 detalhes. O propósito principal da Catarinas hoje é proporcionar mudança na vida das pessoas. É construir ali uma mudança real, daqueles que querem, aqueles que se permitem isso. Então esse é o propósito base, ajudar o próximo. Né? Então hoje tu como empresário que não é nascido aqui. Não, sou de Joinville. Tu é de Joinville mesmo? Não, sou já morou em um bocado de lugar. Morei, mas 2 anos só na pandemia, mas eu sou nascido em Joinville e eu moro no mesmo bairro desde quando nasci. Que massa, cara. Então, assim, baseado num morador de Joinville, um cara que é daqui, olhar para a cidade e trazer para a cidade a possibilidade das pessoas poderem ter essa transformação. Né? Terem um ambiente saudável, um ambiente de ajuda mútua, mas também com seriedade, né, daqueles que são comprometidos. Então, cara, a linha de propósito é eu ajudar o próximo, né, construir isso. E eu, além de já estar um tempo aqui, e eu percebo o quanto tu permite, não é questão de religiosidade, mas tu permite ter esses momentos de louvor, de palavra, para que aquela pessoa que está ali
possa ser aquebrantada e tenha visão não para sensibilizar ele para ele trabalhar melhor. Não, mas para ele corrigir as coisas que ele tem que corrigir, entender que em Deus ele vai achar as coisas para ele ter uma mudança real. Porque dinheiro não vai resolver todos os problemas. Vai chegar uma hora que o cara pode ganhar dinheiro pra caramba com vocês, mas o cara não tem propósito real. O Lucas talvez não tivesse propósito real, tinha gastado tudo e sumido. Né? O exemplo que a gente tu usa como base ali, como case que tu acabou de falar, se esse cara não tivesse um direcionamento ali de base, não religioso, mas direcionamento real, um cuidado, como tu acabou de trazer, esse cuidado do pertencimento, de ensinar a cultura, é tudo aquilo que eu permito e não permito na empresa. Então tem um momento de correção, tem um momento de direcionamento real dentro da empresa. Então o propósito real da Catarinas, além de ajudar e transformar as pessoas, é tornar elas cada vez melhor, como pessoa. Né? Que se sair da empresa, saiam com a marca ali, né? Aquela empresa rosinha me marcou. Né? Então, existe um projeto e um propósito real de transformação em Joinville. Né? Mas eu sei que não é só mais Joinville que está sendo impactada por isso. Tem regiões aqui próximas que estão sendo impactadas. Pessoas que vivem aí, né, pela empresa. E o legal de tu trazer, e aí eu entro no segundo cenário, que acho que o melhor cliente hoje da Catarinas é o seu colaborador. É o quanto vocês prezam pela qualidade desse cara, porque o cliente final, que é o cara que vai comprar o sistema, vai instalar na casa, não vai passar a mesma quantidade de tempo que o colaborador de vocês vai passar dentro da empresa. Né? Então, eu vejo muito esse cuidado no espaço físico, esse cuidado em tratativas com as pessoas, enquanto tu investe em conhecimento, em treinar as pessoas, enquanto o Adriano cobra essa evolução pessoal também. Né? A gente vê o brilho no olho. Né? E quando a gente conversa com alguns vendedores, que uns eram vendedores, hoje são coordenadores, a gente vê o impacto que vocês causaram na vida da pessoa, não só financeiramente. É real, é vivenciado isso. E não é demagogia, nem para promover vocês. Não preciso, cara. Né? Quem for vir no Solar Experience, que teve a oportunidade de conseguir achar vaga ainda, né, vai poder vivenciar isso na prática, quando você trocar uma ideia e ver o brilho no olho. E é muito bom ver isso. E acho que o ponto é, quanto mais a gente humaniza a nossa empresa no meio de tanta tecnologia, de tanta IA, fazendo tanta coisa, né, mas a gente humaniza esse relacionamento, essa linha de pertencimento, há uma transformação completa. Eu digo que há essa mudança completa na cabeça das pessoas. Né? E vou seguir uma linha aqui, né, de impacto, e a gente está agora, nesse exato momento, eu roubei eles de dentro do feirão. Né, e está rolando o feirão agora. Qual é o impacto disso de fazer na cidade, saca, Daniel? Teve carreata, teve um bandeirão lá na empresa, né? Fechou o estacionamento do atacarejo lá, para as pessoas terem essa oportunidade. Né? Eu acredito que a desinformação ainda é o nosso maior desafio nesse mercado. Né? O quanto as pessoas não conhecem, acham que é caro, acham que é impossível. Né? E qual o impacto disso, sabe? Qual o impacto de fazer um evento como esse? De um investimento alto como você fez, para atrair pessoas, para mostrar o benefício, né? Com certeza é alcançar aquelas pessoas que talvez a gente não alcance no dia a dia, né? No porta a porta, na internet, né? A gente fez várias ações de carreata, tem carro de som rodando na cidade, tem tráfego pago, tem outdoor, tem televisão. Nós estamos em 3 televisões diferentes, regiões Itajaí, Blumenau, Joinville, né? Só em Joinville nós estamos em 2 televisões diferentes. E é um bairro que está em desenvolvimento, que é o Boa Vista, um bairro grande, Joinville. E também é marcar, né, a Catarinas hoje é a maior empresa de Joinville, e marcar nossa bandeira em Joinville. Né? Hoje estamos com 100 carros plotados da Catarina rodando na cidade. Né? Então, e esse feirão ele vai gerar muitos frutos nos próximos 6 meses. Por quê? Nós estamos com um faturamento hoje de 4,5 milhões e nós queremos chegar até dezembro em 10 milhões. Então, esse impacto, esse boom que nós demos de propaganda nesses últimos 10 dias, ele vai me trazer um retorno lá na frente, daqui a 6 meses. Né? Então, o feirão hoje não é algo que eu estou tão preocupado com o faturamento. Né? Eu sei porque, assim, ó, nesse momento de inverno, nesse momento de frio, os empresários eles seguram o investimento. Eu vou segurar o investimento porque eu não sei quanto vai vender, ele fica com medo. Cara, na hora da dificuldade, na hora do inverno, na hora que o mercado está em crise, na hora que o Lula aumenta o imposto, cara, na hora que o negócio está ferrado, aí que você tem que investir. Por quê? Porque o outro empresário, o teu concorrente, a onda veio, ele já está debaixo da coberta, ele está com medo. Qualquer coisa que acontece no mercado, o concorrente está com medo.
E quanto mais o concorrente está com medo, aí tem oportunidade. Aí é onde eu invisto. Então, nós investimos nessa campanha só em marketing mais de 50 mil reais. Então, esses 50 mil reais não é algo que vai me gerar fruto agora. Ele vai me gerar nos próximos 6 meses. Porque o cliente ele viu uma carreata passar lá, daqui a pouco ele passou a vir um outdoor, daqui a pouco ele vê a Catarina na televisão, daqui a pouco ele vê um carro passando. Às vezes eu vou no centro e volto, eu vejo 3 carros da Catarina no período que eu vou em 10 quilômetros. Eu passo por 3 carros de aplicativo que tem a nossa logo atrás e falo, pô, Catarina está em todo lugar. Então, quando chegar o momento dele receber um orçamento, alguém falar de energia solar para ele, pô, mas eu vou orçar com a Catarinas, vou indicar para a Catarinas, né? Então, o impacto ele é muito grande, mas não é algo nesse momento. Ele vai gerar em próximos 6 meses. Porque o ano passado nós saímos do faturamento de julho de 2 milhões para 4 milhões e meio em dezembro. E nós acreditamos que vamos sair de 4 milhões agora e meio a 10 milhões em dezembro, mas justamente por quê? Porque em todo momento de crise, todo momento desafiador, que é o momento de inverno, é o momento que nós mais investimos. Nós não vamos investir o tanto que nós investimos agora em dezembro. Nós já investimos, nós vamos colher em outubro, novembro, dezembro, o nosso investimento de agora. Tá? Então, isso também vai trazer, hoje nós estamos na frente de uma multinacional chamada Tupi. Nosso evento está na frente da Tupi. Nós já estamos ali já há dias fazendo evento ali. Na Tupi, acho que deve ter mais de 10 mil funcionários, mais de 10 mil colaboradores que passam pelo evento ali e viram a Catarinas ali. E com certeza, pessoas simples. A gente vê que as pessoas que vão lá são pessoas simples. É muito legal que as pessoas vão lá com a fatura na mão fazer o orçamento. Né? Nós tivemos um caso bacana um tempo atrás, com uma cliente, ela foi de bicicleta na empresa. Olha, bacana, foi com a bicicletinha dela. Entrou lá, a senhorinha fez o orçamento. Ela foi em casa, buscou R$11.500, trouxe dentro de uma meia fina, cara, e pagou o sistema à vista, cara. Caraca. Isso é muito doido. Porque às vezes chega o cara de carrão, vai passar o financiamento, não passa. E aí o vendedor vê uma senhora de bicicleta, fica com medo de entender, pô, como é que a senhora vai ter R$11.500 para pagar um sistema? E eu sempre falo, cara, ali que está o dinheiro. Esquece, o nosso produto hoje não está no cara do carrão, não está no cara da casa. Está na Dona Maria, no seu Zezinho, né, no cara da bicicleta. Esse cara que ele quer a economia. Né? Esse cara que ele quer a economia, ele está muito mais preocupado com a economia. Por quê? O salário dele diminuiu ao longo dos anos, né? O poder de compra dele. Sim. Né? O poder de compra dele, o salário não acompanha o aumento dos produtos. Então, o poder de compra dele diminuiu. E qual que é o maior custo fixo da casa dessa pessoa? Geralmente é a energia. E aí acontece, ele consegue reduzir essa energia, né? Através da energia solar. Então, é onde as pessoas buscam nesse momento. Então, todo momento desafiador é um momento de oportunidade, porque é onde as pessoas vão querer diminuir o custo. Então, o empresário também, o que ele acontece? Às vezes ele não consegue mais vender, aumentar o faturamento. Então, ele precisa o quê? Reduzir o custo. Automaticamente, quando ele reduz o custo dele, ele está aumentando o lucro dele. Nós temos um empresário de Joinville que ele investiu aqui com nós 450 mil. Nós reduzimos ele em 10 mil reais de fatura. Não só uma redução de 10 mil. Eu botei 10 mil no caixa dele, de lucro líquido, sem ele precisar trabalhar. Imagina uma padaria para mim ganhar 10 mil reais, eu preciso contratar mais padeiro, aumentar minha carga horária, né? Se incomodar com um padeiro, porque Deus inventou o pão, o diabo inventou o padeiro. Né? Esse é o dilema, já tive padaria, já participei de padaria, eu sei como é que funciona. Né? O cara trabalha, tem que pagar imposto. Se tudo der certo, se tudo no melhor cenário, ele ganha 10 mil. Com a energia solar, ele ganha 10 mil sem precisar fazer nada. Ele é acordado, vivo, morto, desmaiado, o 10 mil ele vai economizar de qualquer forma, cara. Botando sol para trabalhar para ele. Botando sol para trabalhar para ele, cara. Então, esse é o nosso mercado, é muita oportunidade. E as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar essas oportunidades. Muito incrível, cara. Porque, assim, ó, tu tá trazendo uma visão de fazer um investimento em marketing como tu tá fazendo agora. Tem a meta do mês, que tu tem caras aqui como o Adriano e o time totalmente comprado para virar essa parada e a convicção, ela muda o jogo, ela muda o cenário, muda até o comportamento e o estado mental e físico das pessoas. Mas tem a concepção real de que tu, como empresário, tu tem que pensar a longo prazo, não mês a mês. Né? Então, eu estou gerando demanda e aí o papel do Adriano é cativar e fazer acompanhamento, o famoso follow-up, trabalhar esses leads porque ele vai ter um tempo de compra diferente. Né? Talvez possa ser agora, possa ser depois. Vai ter a venda de alto impacto, mas vai ter essa venda de recorrência futura dentro do jogo. Então, o teu posicionamento do feirão é dar essa oportunidade das pessoas ficarem lembrando da Catarinas sempre. E aí tem um ponto, né, cara? Se posicionar também, como tu tá te posicionando, é fechar a brecha para as pessoas que estão aí de má fé e má índole que existem no mercado, infelizmente. Vai ter linhas de pessoas sérias no mercado, mas vai ter pessoas de má índole que podem prejudicar, né, essa senhora que um dia poderia de bicicleta ir comprar num lugar que ela poderia perder aquele dinheiro.
Em todos os negócios tem pessoas que vão fazer coisas ruins. Trabalhei muito tempo com carro e vi muita coisa também. Como tenho muitos amigos de outros segmentos, como imóvel e tudo mais, e já aconteceu várias coisas com o imóvel e assim sucessivamente. Então, a gente ainda tem, infelizmente, pessoas mais no nosso meio. E ter a oportunidade, eu acho que o posicionamento, ele vem disso. De se posicionar, falar, cara, somos a número 1. Cara, é a empresa que mais instala, de cada 10 telhados, 7 a 8 é vocês, profissionais no que está fazendo. Certificado disso, né? De treinamento, as pessoas preparadas para isso. Então, o impacto de um feirão é muito olhando a longo prazo, mas se posicionando para ser lembrado, para fechar as brechas dessas pessoas. E Adriano, qual é o impacto para o vendedor disso? Para o vendedor é algo muito bom, né? Porque assim, no futuro, como o Daniel falou, é a lei da semeadura, né? Uhum. A gente está plantando agora para colher depois. Então, assim, além dele conseguir atender o cliente dele com um preço bem bacana hoje no feirão, se ele não fechar o negócio para o verão que está vindo aí já, com certeza o cliente vai lembrar dele, né? Ou seja, lembrar do pontinho rosa, né? Eu vi alguém de rosa, é Catarinas. Às vezes nem mas está de rosa é Catarinas. Então, a gente faz isso aí o tempo todo. A gente vai semeando, vai plantando, né? Que a gente vai colher futuramente com toda certeza. Isso a gente não tem dúvida. Então, assim, a gente consegue passar essa visão para o vendedor. E talvez ele não consiga fechar essa venda hoje, mas é algo que com certeza futuramente vai vir. E a tua visão, assim, hoje o posicionamento de marca, essa movimentação facilita mais para o vendedor, na tua visão? Facilita. Eu chego a falar às vezes que é uma febre, né? A gente tá com uma febre aí de 40 graus, às vezes até mais, que como o Daniel falou, que às vezes o caminho de trabalho eu vejo 3, 4 carros, e isso acontece, porque eu vejo muito, né? Eu até tenho vários amigos meus que às vezes mandam no WhatsApp uma foto de um carro, né? Vocês aqui. Então, às vezes é um conhecido, é um amigo, é um Uber, é um taxista. Então, assim, o pessoal, ele consegue enxergar muito isso aí. Então, assim, tu tá semeando o tempo todo, né? Quando eu falo de pontinho rosa, é muito engraçado eu falar, porque isso faz um sentido total para mim. Qualquer pessoa que eu passar na rua e ver de rosa, esse dia eu passei e vi um cara com guarda-chuva rosa, eu tirei um print e mandei, entendeu? Falei, cara, guarda-chuva nosso. Então, isso que eu vejo, o vendedor consegue ver e o cliente acaba vendo também, né? Então, é sobre o que a gente está fazendo agora, que a gente tem uma certeza muito grande que a gente vai colher os frutos futuramente. Tem um impacto disso, né? Muito grande. Ajuda o vendedor e já tem a consciência da seriedade da empresa para o cliente final. Isso também traz a segurança para o vendedor. E aí tem um ponto que eu sempre falo, cara. Até vendedor ruim vende quando o marketing é bem posicionado. Quando a empresa se posiciona, é lembrada toda hora, né? Isso é importante porque o nosso marketing trabalha muito focado no que realmente acontece, sabe? Não é aquele marketing que fala, isso, e depois aí não acontece. Então, é muito legal isso aí. A gente anuncia o que a gente faz. Massa. Porque senão, uma hora ou outra, até um comentário lá, vídeo é falso, não sei o quê. Então, é massa ver isso, cara. A gente vê o impacto. Eu sei o impacto de um bom marketing estrutural, né, de construção de brand, construção da força da marca. Isso facilita o trabalho do vendedor, isso faz com que ele fique, não é mais mal acostumado, mas ele entende que já tem ali um nome na frente, a marca já é um nome na frente. E é o ponto que eu enxergo, né? Um feirão desse não é mais sobre painel e inversor. Não é sobre se eu estou vendendo marca X ou Y. Né? As pessoas estão comprando Catarinas. No final, as pessoas estão comprando Catarinas e o objetivo principal dessa compra ali é o entendimento do que vocês têm capacidade de entregar. Né? Então, a galera está comprando a marca. Saca? Eu tenho a Catarinas, eu comprei com a empresa Rosinha, né? Eu tava brincando antes de começar o podcast, que eu falei, a gente tava na China, eu, Daniel, Bianca, né? E a gente conseguia achar os dois fácil, porque sempre eles estavam de rosa, em qualquer lugar. E essa cultura, ela só vai ser implementada se tiver o exemplo. Né? Se as pessoas... Eu comprei uma camisa rosa, tá, gente? Quando eu venho para Catarinas, eu tenho uma camisa polo rosa, na mesma tonalidade, para tá adequado às cores da empresa. E é legal ver o impacto disso do marketing e o quanto isso tem um investimento a longo prazo e ter essa maturidade. E eu acho que esse insight que tu trouxe para o empresário hoje, para o empreendedor, ele não serve só para o solar, ele serve para todos os outros. Né? Que deu o exemplo da padaria, deu alguns outros exemplos. Cara, existem ações que a gente precisa fazer pensando muito mais no futuro do que
tá pagando só o bandeco do mês, né? E não é todo mundo que tem essa mentalidade, Daniel. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse controle. E aí, trazendo para uma linha de oportunidade, né? Vocês são uma empresa que tem gerado tanta oportunidade aqui no mercado e talvez essas pessoas não tenham noção disso, né? Tem processo seletivo direto e o ponto é, tem vendedor de carro, tem vendedor de imóvel, tem vendedor de consórcio, vendedor de produto de limpeza, representantes comerciais que vão ouvir talvez esse corte, ver um corte desse futuro. E esse é o meu desafio como 4C, de profissionalizar o mercado, que tem muitos profissionais bons que não conhecem a Catarinas e não conhecem a oportunidade que existe dentro da Catarinas. Não conhecem a oportunidade do solar especificamente. E aí tem uma empresa que tem um marketing forte, posicionado, tem uma linha clara, facilita na linha de venda, tem um mercado com uma aceitação absurda, ainda tem N oportunidades, porque Catarinas não vende só painel, ela vende energia, ela tem várias soluções energéticas hoje, né? Então, hoje, falando de oportunidade, Daniel e Adriano, e eu queria ouvir vocês, o que a Catarinas tem de oportunidade? Para o cara que é líder no mercado aí, cuida de equipes, né? Ou o cara é vendedor, trabalha anos trabalhando com representação, com vendas, tá ganhando pouco, tá cansado, tá fadigado já, né? Com os resultados que tem lá. Talvez ele tenha uma carteira muito boa de clientes que tem um perfil, que pagam conta. Eu sempre faço uma análise. Conhece alguém que paga conta de luz? Pronto, vendedor, é isso. Se você tem uma carteira, tem uma oportunidade. E o que tem de oportunidade hoje na Catarinas, cara? Então, o que acontece no mercado hoje? Né? Qualquer área que você for trabalhar, as pessoas ganham dinheiro com imóvel, vendendo imóvel, ganham dinheiro. As pessoas ganham dinheiro vendendo consórcio, ganham dinheiro vendendo consórcio. As pessoas ganham dinheiro vendendo carro, ganham dinheiro vendendo carro. Só que para ela chegar no nível de ganhar dinheiro de 10, 15, 20 mil, essa pessoa demora 4 ou 5 anos para chegar nesse nível de maturidade, né? Então, hoje a Catarinas ela busca pessoas que não estão em outras empresas de energia solar. Nós buscamos pessoas que estão em outro mercado. Por quê? Porque nesse mercado que essas pessoas estão, elas não estão ganhando dinheiro. Elas estão apenas ganhando para sobreviver. E na Catarinas, não na Catarinas, mas também no mercado solar, ele permite você ganhar dinheiro muito rápido. Por quê? Porque nós fizemos um treinamento de 3 horas e meia. Dessas 3 horas e meia, nós colocamos o cara em campo, né? Já vai para trabalhar, não ficamos uma semana fazendo treinamento com o cara. Ele faz um treinamento de 3 horas e meia, entende o que é o solar, o próximo passo é campo. Tá? E esse cara ele consegue vender muito rápido. Mas por que ele consegue vender muito rápido? Porque todas as pessoas que ele conhece consomem energia. Se eu for vender carro hoje, né, quantas pessoas o Daniel hoje tem no meu fofoqueiro aqui que estão comprando carro? Talvez 1 ou 2. Quantas pessoas eu conheço hoje que estão comprando consórcio, que é um ótimo produto? Talvez 1 ou 2. Agora, quantas pessoas tem aqui que consomem energia? Todas. Então, eu não preciso ir longe para vender. Eu vou vender para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu colega, para o meu amigo. Então, só pela quantidade de clientes que eu tenho aqui, eu já consigo tirar a venda daqui, sem eu precisar ter muito conhecimento. Então, é um mercado que gira resultado muito rápido. E aí a pessoa consegue performar. Então, qual que é o modelo que a Catarinas criou? Todos os nossos representantes, né, são PJ. Todos os nossos vendedores são PJ. Por quê? Teoricamente, ele é um dono do próprio negócio dele. Então, nós temos um modelo onde nós passamos, cara, você é dono do teu próprio negócio. Quanto mais você trabalhar, mais você ganha. O nosso negócio aqui não é tirar que você ganha menos. Limitando não, ele. Limitando, não, cara. Eu só ganho dinheiro como empresário se você ganhar dinheiro. Então, eu preciso fazer o quê como empresário? Fazer de tudo para você ganhar dinheiro. Eu sou o Messi. Você só precisa ficar perto do gol e a bola bater em ti e entrar. Às vezes você não precisa nem levantar a tua perna. A bola bate em ti e entra. Por quê? A Catarinas ela investe tanto em propaganda, tanto em produto, né, em preço, em condição para o cliente, que basicamente o nosso vendedor só tira pedido. Nós temos um menino que começou com a gente, que ele está há 90 dias na empresa, ele fez 780 mil em 90 dias. Loucura. Nunca trabalhou com solar. Na verdade, hoje, do mais de 70 vendedores que nós temos, talvez 1 ou 2 já veio do mercado solar. O resto, todos foram formados por nós. Quanto esse cara ganhou em dinheiro? Ó, se nós pegar hoje, ele ganha 7%. Nós calcular aí, talvez, faz 53 mil reais ele ganhou em 90 dias. Cara, uma média ali de 17 mil por mês. Por mês. Um cara que nunca viu uma placa na frente dele.
Trabalhava com o que ele antes? Esse é um detalhe importantíssimo. Esse cara vendia aquelas plaquinhas de QR Code. Aquelas plaquinhas para botar no comércio, para fazer avaliação, para fazer Pix. Quem compra isso? Loucura, cara. Que lá a pessoa imprime, bota uma folha A4 no caixa do comércio e deixa lá. E ele vendia esse produto. O que ele falou? Cara, que produto fácil que ia vender? No primeiro dia que ele foi bater porta, ele pegou 12 faturas de energia, esse menino. 12 faturas no primeiro dia. Quantos anos ele tem? Tem 26 anos, esse menino. Loucura. 26 anos. Tô com 26 anos ganhando 53 mil em 3 meses. É loucura. Tá doido, cara? Imagina só. Aí acontece, um piá desse, de 26 anos, não tem um pinto para dar água. Não é casado. Não tem custo familiar, né? O custo dele é baixo. Esse cara, ele tá ganhando dinheiro, e aí vamos trazer para outra linha. Cara, de muitos caras que tem mestrado, doutorado, que falam 3, 4 idiomas, que estão na multinacional, trabalhando 13, 14 horas por dia, com o chefe chato nas costas dele, cobrando ele. E um cara que ganha 16 na carteira e recebe 10, limpo, né? E tem uma cobrança gigantesca. Esse PA tem 26 anos, é livre, trabalha a hora que ele quer, ele é dono do próprio negócio dele, né? E ganha mais 16, ainda com projeção para 20, 25 mil nos próximos meses. Cara, é importante a gente refrisar uma coisa, tá? Quando o cara tá como modelo PJ no teu negócio hoje, o negócio que o Adriano gerencia, entende uma coisa, tá? Depois que você for ver isso e como ter como oportunidade. Você não vai ter o risco nenhum. Você só vai ter o risco do seu tempo de dedicação. Porque imposto, estrutura, marketing, tudo tu entrega. Sim. Imagina hoje, o cara que compra uma franquia de qualquer coisa hoje, que vai ter uma média de 5 a 10% de lucro líquido, ele tem todo o risco da operação e o investimento que ele tem que fazer e o payback de retorno. Para um modelo de franquia que eu estou comprando algo pronto. Hoje tu está vendendo um negócio pronto, onde tu acabou de falar, tu treina, prepara, e aí eu vou perguntar para o Adriano hoje, quando o cara entra ali, o que vocês entregam a mais, né, depois, na continuidade para manutenção dessas pessoas. E esse cara tem toda uma jornada, um prédio comercial, um marketing rodando, uma marca forte, e o maior investimento dele é o tempo. É o quanto ele vai se dedicar. Então, ele tem um modelo de negócio de empreendedorismo absurdo. Eu não preciso ter a idade, porque pode ser 26, porque eu sei que tem vendedor que tem 50 lá, que tem vendedor que tem 60 lá, tem vendedor que tem 18 trabalhando com vocês. A oportunidade é mútua para todos. Então, a gente tem um negócio muito, muito forte no sentido de oportunidade dentro do negócio de vocês. Depois que o cara entra, a gente está falando de oportunidade. Te deu um case aqui, né? Deve ter vários. Mas depois dessa oportunidade aqui, que esse cara entrou, teve o treinamento, o que tem mais, Adriano, dentro dessa jornada? O que vocês entregam a mais? Teve um negócio chamado de viagem, então, o que tem a mais? Além disso, além de talvez uma viagem, o que tem a mais que a Catarinas entrega? Então, voltando ali para a linha de oportunidade ainda, a gente tem que colocar bem também que a nossa empresa, além do marketing, todo esse trabalho que a gente faz, a gente é bem estruturada, né? A gente tem uma engenharia própria, a gente tem um estoque próprio, a gente tem logística própria, a gente tem equipes que trabalham na instalação que é somente para a gente, tá? Então, isso tudo influencia muito na oportunidade que o vendedor que vem trabalhar com a gente vai ter. Tá? Ele pode não saber sobre o solar, porque ele é de outra área, igual o Daniel falou tudo, mas assim, ele vai aprender, ele vai ter prova real ali junto com a gente. Inclusive, agora, essa semana passada, não sei se o Daniel tem ciência disso, mas a gente teve 3 novos contratados que são clientes. Que massa. Entendeu? Então, o cliente ficou tão satisfeito com a compra, ele viu tudo acontecer, que ele falou, cara, eu quero trabalhar com vocês. E a gente tem ali 3 aí que entrou essa semana, Daniel. Né? Bem bacana. Né? E tem uns que entrou antes, depois eu vou até te falar. Pô, fica mais fácil de vender, né? Fica muito fácil. Eu comprei, o cara vai conseguir vender muito melhor. Fica muito fácil, porque ele já vai começar a ter economia, ele tem a prova real dentro de casa, e quando ele vai oferecer para outra pessoa, cara, eu comprei, eu tenho. Entendeu? Eu vivenciei, a empresa está aqui, a empresa é real. Vivenciou a logística, a entrega. Tá entendendo? Tudo. Então, assim, é uma oportunidade muito grande para esse vendedor. Né? Vindo para essa linha que depois que ele foi para a rua, a gente tem os coordenadores que acompanham sempre, estão sempre dando instrução, a gente está sempre disposto a dar informação. Se é algo que ele está lá pronto do cliente, é uma pergunta mais formal, que talvez ele não tenha conhecimento, ele tem toda uma engenharia estruturada para responder. Tá? Então, ele não vai deixar o cliente sem a resposta. A gente até orienta, fala, se o cliente perguntar alguma coisa que você não sabe, é simples. Perguntar, tu tem mais alguma coisa que tu queira saber? Que eu vou aproveitar que eu vou ligar para a engenharia agora, eu já faço essa pergunta e já faço essa outra também. Entendeu? Então, assim, ele não fica desassistido lá. Por mais que ele está começando e tudo, tem um acompanhamento muito grande para todo esse novo vendedor.
Então tem oportunidade para liderança hoje dentro da Catarinas, cara? Tem oportunidade. E eu sou prova viva disso, né? A oportunidade Começou é o como tempo vendedor? todo. Eu comecei na Catarinas como principal inicial vendedor, porque eu nem tinha um time, né? Depois o Daniel me pôs ali como coordenador e tá aí, né? Oportunidade. Hoje sou gerente. Muito que aprender, muito que crescer ainda, mas não vou deixar de aproveitar essa oportunidade. Então a oportunidade existe para crescer muito grande. A gente transforma os bons vendedores em coordenadores, a gente dá toda uma orientação, todo um treinamento, um acompanhamento depois disso. Tem uma formação desse líder. Tem. Massa. E, cara, assim, fazendo uma pergunta bem direta. Joinville é próximo de muitos lugares. Então, desloquei 1h30, estou em Curitiba. Estou fazendo a Rio Grande em 1 hora. Eu estou em Balneário em 2. Eu estou em alguns lugares em tanta distância. Tem a oportunidade para essas pessoas das regiões aqui próximas para vestirem essa camisa? E se tem, existe alguma base importante que ele tem que seguir de treinamento? Vou jogar para vocês dois. Aí vocês decidem, joga no Empopar. Eu posso começar? Eu acredito que começa com a cultura. Né? Então, assim, a gente primeiramente faz muito esforço para implantar a cultura da nossa empresa em todo novo vendedor. Né? Falando sobre distância, eu acredito que não tenha nada que impeça, porque a gente tem em Florianópolis vendedores lá. Tá? Então, assim, é mais mesmo a gente estar naquele tat-a-tat, mesmo por celular, as chamadas de vídeo, ligação, para estar sempre instruindo da melhor maneira possível para que ele viva isso que a gente vive. Né? Para que a gente transforme a vida dele e que ele consiga implantar para as pessoas o que a gente realmente transmite. Porque tu semeia hoje e colhe amanhã. Então, tudo que tu plantar, tu vai colher. Então, a partir do momento que ele entende que essa cultura forte de fazer as coisas certas, com a verdade sempre, mostrando sempre o que realmente acontece, é fundamental. E aí não impede nenhum vendedor externo, de lugar um pouco mais longe, de estar aí trabalhando com a gente. O que acontece hoje do vendedor fora de Joinville, né? Hoje 90% dos nossos vendedores estão dentro de Joinville. Né? A gente busca por causa da nossa cultura, de estar todo dia na empresa, né? Nossas reuniões toda segunda-feira é obrigatório participar. E quando o vendedor está fora, ele tem que querer muito. Né? Ele tem que querer porque ele está fora, teoricamente, daquela energia de todo dia. Né? E aí nós temos dificuldade, teoricamente, de ter pessoas em outras cidades com resultado. Porque acontece, as pessoas elas saem do CLT, ela vem para o PJ e ela acha, agora eu sou dono do meu próprio negócio, eu faço o meu horário e ela esquece que tem que trabalhar. Né? Ela esquece da parte principal, que o resultado dela agora só vem se ela fizer o resultado. Então, nós procuramos no mercado, que eu sempre cito, no baralho tem 52 cartas e tem 4 ases. Ases são os caras que vão fazer com você ou sem você. Então, o Lucas da vida, né, que está em Joinville, ele poderia botar em qualquer lugar do país, esse guri. Ele vai ter resultado, porque ele faz comigo ou semigo. Ele está no sábado, domingo ele está na rua. Nunca liguei para ele, Lucas, vai trabalhar hoje? Não. Eu só vejo no Instagram ele postando foto com o cliente. Então, ele é um cara que é um as. Então, se nós encontrar asa em qualquer canto, esse cara vai fazer. Da mesma forma que eu fiz há 4 anos atrás, quando eu comecei. Eu aprendi solar no YouTube. Nunca fiz um curso, nunca fiz um treinamento, nunca fiz nada, nunca subi no telhado, nunca botei a mão numa placa, nunca liguei no disjuntor. Né? E já estamos aí com mais de 75 milhões vendidos. Essa que é a grande sacada, entendeu? Mas por quê? Eu entendi o que eu queria o resultado. Então, quando você quer o resultado, você está disposto a pagar pelo processo, cara, não tem ninguém que tenha um sonho grande que não vai ter resultado. Então não é fechada a oportunidade para esse cara? Não é fechado, só buscamos pessoas com sonho grande. Show. E é legal que eu tô vendo gente de outras cidades vindo morar em Joinville para trabalhar com vocês, cara. Sim. A galera se movimentando mesmo. Que a crença do negócio de vir enxergar uma possibilidade e oportunidade que movimenta o desejo do cara de trazer família e tudo para vir para cá. O impacto de vocês estão gerando nível nacional, né? Então, tem um impacto. Vocês estão sendo vistos. Isso é massa. Tenho vivenciado isso. Eu tenho muitas pessoas que me seguem como integradores, outras pessoas de outros mercados. E, cara, eu tenho prazer de levar um pouco do conhecimento e da vivência que eu tenho dentro da Catarinas, de falar o que vocês têm construído aqui. E isso é legal, porque tem gente do norte do país que acompanha vocês, tem gente do Nordeste acompanhando vocês, né? Começou a seguir, eu falo, segue lá, cara, começa a olhar. Você precisa de um ânimo, de um estímulo como empresário, como vendedor. Para analisar esses caras aqui, o que eles estão fazendo. Para de seguir esse povo aí que só influencia para besteira.
Tipo, comece a olhar para aquele cara que vai te influenciar realmente. Então, vocês têm gerado essa linha, né? Então, é legal ter essa visão de que vocês também são portas abertas para outras pessoas da região que têm oportunidade. E o recado importante, tem treinamento toda semana e é obrigatório estar lá, porque é só assim, treinando, que se desenvolve. A ideia dos Ases é muito para a cabeça do Adriano também, entender que a probabilidade são 13 cartas para um As. Então, eu vou ter que achar em 13 vendedores para achar um cara que vai fazer total diferença no negócio. Então, sempre vai ser matemático. E eu indo para um momento final assim, cara, o que tem para o futuro da Catarinas? O que o Daniel tem preparado para esse futuro? O que tem até a dezembro de construção para o cliente final? O que tem de oportunidade para o cara que quer fazer um Natal diferente? Porque vai ter um cara que está hoje buscando um Natal diferente. Poder entregar uma ceia melhor para a família, cara. Tem um bocado de gente hoje com o joelho no chão pedindo uma oportunidade, né? Então, o que tem de planejamento futuro, não só para até o final do ano, que isso tu já mostrou, o quanto tu está investindo para dar oportunidade de geração de demanda para futuras vendas, mas o que o Daniel visualiza para o futuro da Catarinas? Então, a Catarinas, nós só queremos ser um bom exemplo para o mercado. Nós buscamos uma linha onde nós não estamos aqui para se mostrar para os outros, para mostrar que a gente pode fazer, mas ser um bom exemplo, né? Então, o que a gente quer hoje, né? A gente não tem... Nós estamos com 70 vendedores, nós temos espaço hoje para 200. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam, tem 70 vendedores só dentro de Joinville? É só dentro de Joinville. Mas o mercado ele suporta 300, 400, 500 vendedores dentro de Joinville. Eu fico preocupado quando as pessoas ficam, vou vender lá 300, 400 quilômetros da minha cidade, cara. Mas tu não vendeu para o teu vizinho, cara. Não vendeu para o teu bairro. Na tua rua, todas as pessoas têm celular ainda? Não tem. Então, por que tu quer vender para um cara lá longe? Então, nós estamos muito focados dentro de Joinville, em recrutar dentro de Joinville. Porque nós somos uma gota no oceano hoje. Nós não fizemos nem susto no mercado. Tem muita residência, o negócio é doido. Eu fico louco, as pessoas ficam brigando por causa de cliente, mas tem tanto cliente para vender. Tem tanta oportunidade. Então, o nosso objetivo hoje com a empresa realmente é transformar a vida de muitas pessoas. É como você falou, tem muitas pessoas pedindo nesse momento uma oportunidade. E talvez, né, nós vamos ser a porta para ela, para transformar a vida dela. Porque quando eu transformo a vida de uma pessoa, eu transformo gerações. Imagina o seguinte, hoje meus filhos estudam em colégio particular. Meus filhos têm plano de saúde, né? Mas quantas pessoas hoje não têm... o filho não está numa escola particular e pode estar pelo fato de eu dar um sim há 2 anos e meio atrás e começar da Catarinas. E quantas pessoas... Como é que vai ser essa geração dessa criança sendo criada num colégio particular, né? Com outro estilo de vida, com o pai dele frequentando outras rodas de amigos, porque o dinheiro ele traz... acessibilidade, ele não muda a vida da pessoa, né? Mas ele traz portas, né? Portas, por exemplo, nós estávamos com a minha esposa, agora passou mal em Maceió, ela foi para um hospital particular. E se não tivesse um plano de saúde? E aí eu pude pegar um avião aqui num dia e estar no mesmo dia lá na cidade. E se a condição financeira não tivesse, né? Não poderia ir, tem que pegar um ônibus e tal. Então, o dinheiro abre muitas portas. E, com certeza, nós queremos transbordar isso para a vida de muitas pessoas, que esse é o nosso objetivo principal. Porque hoje a visão do empresário antigo ainda é o quê? É onde o patrão tem que ganhar muito dinheiro e o funcionário tem que se lascar. Não, esse cara aqui é meu escravo, tem que trabalhar para mim. Não, aqui é a visão diferente, cara. Nós não tratamos o nosso vendedor como um funcionário. Ele é um sócio da empresa. Nós só ganhamos dinheiro quando ele ganhar dinheiro. E lá eu tenho uma preocupação. Hoje nós estamos aí com uns 80 pessoas na base de instalação, né? Cara, eu tenho que botar placa para esse cara instalar lá. Eu não posso deixar matéria-prima faltar para ele lá. Por quê? Porque esse cara é exclusivo, ele só trabalha para mim. Se eu não tiver instalação para ele todo dia, esse cara não está ganhando dinheiro. Então, eu preciso fazer essa roda girar. Preciso que o vendedor venda, né? Ele ganhando dinheiro, o instalador também ganha dinheiro, automaticamente nós pagamos toda essa operação. Então, hoje nós estamos com 200 pessoas na operação, mas é pouco do que nós podemos fazer ainda para os próximos anos. Então, eu sempre falo, nós não fizemos nada ainda, nós somos um bebê. Imagina uma criança, Yuri, com 2 anos e meio. A minha filha tem quase 2 anos, não fala ainda. Mal anda, não anda de bicicleta ainda. Então, nós somos uma criança, talvez estamos subindo na bicicleta ainda com rodinha, nós não começamos a andar ainda. Então, nosso objetivo, na verdade, é fazer algo gigantesco no mercado e mostrar para o mercado que é possível. Porque eu sou uma pessoa que eu não vim do mercado elétrico, né? Porque muitas pessoas desse mercado vêm de onde?
sou engenheiro eletricista, né? A Maria já veio de alguma lógica do mercado, de algum outro tipo de serviço. Eu não. Eu vim do ramo de panificação, vim no multinível, nunca tinha visto uma placa solar na minha vida, nunca tinha ligado no disjuntor, na verdade, nunca liguei um disjuntor, nunca troquei uma tomada, nunca liguei um chuveiro. Eu não instalo, eu não sei fazer um projeto. Fala, como é que funciona um projeto daqui na homologação? Não sei, cara, nunca vi homologar um projeto. Eu só sei vender, cara. Entendeu? Quando ele fala isso, ele caga, o cara para ouvir, ele destrói a cabeça do engenheiro que tem pós e o caramba, monta projeto. Mas, gente, não é mal, não é de maldade. Quem conhece o Daniel, ele fala isso para mostrar que é possível. É possível, cara. Eu acho que ao início do podcast ele fala sobre propósito, o quanto de impacto quer trazer, né? O quanto vocês veem eles falando com brilho no olho do que é de propósito para dentro da empresa. Então, olhando para o futuro, a tua visão hoje, Daniel, é continuar gerando referência e exemplo. E o exemplo, ele arrasta, né? Sim. Ele arrasta pessoas, ele atrai pessoas do bem e do mal, né? E atrai coisas boas, ela atrai também oportunidades novas, frentes novas. E eu tenho visto o teu posicionamento para essas frentes novas e conduzindo isso da melhor forma possível. Como tu falou, é um bebê, mas é um bebê muito maduro para muitas decisões. E o legal, cara, e eu quero deixar uma linha de reflexão aqui, o Daniel, Adriano, se tu não sabe, mas ele foi um dos primeiros caras que eu apresentei a 4C. Quando eu estava embrionário, projetando, eu voltando de Floripa, ele deu 1 ou 2 minutinhos dele ali, lá no antigo prédio, ele, a Bianca e a Nenê. Tava muito Nenê. Era bem pequenininha. E tava no bebê conforto e eles deram ali seus 40 minutos, 30 minutos do tempo deles para ouvir esse rapaz do norte do país. E foi o primeiro contato. Follow eterno. Follow-up eterno. Até o momento que a gente conseguiu ter uma oportunidade de trabalhar junto. E de verdade, é um ponto que eu sempre trago, a gente tem conhecimento, mas é muito massa ver o quanto o Daniel ele é humilde, num sentido não é de humildade o cara quer mostrar que é humilde, algo do tipo, de entender que, cara, tem coisa que eu preciso de ajuda, eu não sei fazer e eu vou atrás de quem pode me conduzir nisso. E acho que esse é um ponto-chave. Eu sou da mesma forma, cara, eu chego até meu limite, eu vi que ali é o meu limite, eu preciso de ajudas reais, né? E o ponto, acho que a primeira conversa que eu tive com o Daniel, mais de um ano atrás, o Daniel já estava faturando 1 milhão e pouco, mês, time grande, as coisas acontecendo, acho que o Adriano também já estava, abril do ano passado já estava, né? Março, abril do ano passado já, né? E aí a gente conversando um pouco sobre crescimento, e uma das frases que eu falei para o Dan, eu sempre falo, repito, e vou sempre deixar claro, vai chegar um momento que a tua empresa vai chegar em 2 milhões, com a maturidade que tu tem, com o esforço que tu tem, ela fez tu chegar até ali. Para chegar em 4 é uma outra maturidade. Vocês perceberam isso? Sim, com Quando certeza. passou para 4 é outro tipo de maturidade, outro jogo, comportamento. Vocês vão rampar agora pro de 6, que é uma outra linha. Quando chegar no de 10, é uma outra maturidade. E esse é o ponto, saca? E esse é o ponto de desenvolver as pessoas dentro da empresa. Crescimento, gente, ela requer o amadurecimento das coisas. Sabe o corpo do ser humano? Eu engordei pra caramba nos últimos anos. E eu sempre fui muito magro. Quando tu cresce muito rápido, fica marcas. Eu fiquei cheio de estria na barriga. Que eu era muito magro. Nunca engordei tanto como eu engordei nos últimos 3 anos. Eu emagreci muito agora. Mas ficou a sequela. Então, o crescimento, ele gera um nível de responsabilidade. Porque vai ter rompimento de coisas. Vão ter pessoas que não vão se adequar a esse crescimento e talvez eles não sejam mais aquela pessoa que vai ajudar a empresa, que vai sair de 4 para 10. Mas aqueles que se permitirem evoluir, e ficou muito claro isso na conversa de vocês, que vocês dão todas as condições reais, e eu vivencio isso, dessas pessoas chegarem nesse nível de maturidade, para que quando a empresa precise ter a maturidade de 10, fixo todo mês, ela tenha as pessoas certas nos lugares certos. E olhando para o ponto aqui e vendo o crescimento de vocês, gente, real, tem muita oportunidade na Catarinas. Porque vai precisar de líderes, vai precisar de treinadores, vai precisar de instaladores, vai precisar de pessoas que vão
entregar o equipamento, vão precisar de pessoas na engenharia administrativa, porque o Daniel não é engenheiro, ele precisa de engenheiro. Então, vai precisar de tecnologia, vai precisar de muita coisa que hoje o Daniel já implementa. Só que o estágio para os 10, vai ter gente que vai amadurecer e vai ter gente que vai entrar. E aí eu vou te falar uma parada que eu sempre falo para toda empresa. O melhor vendedor de vocês ainda nem entrou na empresa. Com certeza. O cara que vai fazer 5, 7 milhões em um ano, ele ainda nem entrou na empresa. Essa é a minha busca diária, cara. Buscar meu grande diamante, o cara que vai ser, o cara que vai virar o jogo. E das viagens tu nem falou, né? Pô, vocês têm oportunidade, campanhas que o Daniel faz com construção real, palpável, de como o Daniel colocou, às vezes o cara não tem condições de comprar e fazer uma viagem, mas o Daniel, a Catarinas faz ter essa experiência para acontecer isso. Como foi, Adriano, ter essas experiências de viagem? Bora falar de viagem, é até complicado, né? Porque assim, ó, vamos falar de Chile, vamos falar de Cancún, vamos falar de coisa que a gente sonhou alto, né? Então, experiência. Moro aqui do lado de Gramado, nunca tinha ido de Gramado, cara. Agora o Daniel falou, a gente pega o dinheiro, tu vai pagar uma conta, tu vai trocar de carro, tu vai fazer uma reforma na casa, tu vai fazer qualquer coisa. Pagar o agiota. Menos de tudo ter uma experiência, cara. Então, assim, quando o Daniel falou de viagem pra mim, eu fiquei meio assim, falei, pô, eu podia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Mas, cara, quando tu vai, tu vivencia a experiência... Não, deixa eu começar lá atrás. Tu pode levar tua esposa, cara. Meu Deus, a empresa paga pra ti e pra esposa. Então, o negócio é surreal. Então, tu vai numa viagem dessa, eu fui pra Gramado, levei minha esposa, tava tendo um desfile lá, daqueles carros de boi e tudo, e, cara, a gente parou, elas desceram do carro, foram na lojinha comprar bolsa e... Então, pensa comigo, eu ia pegar o dinheiro e comprar alguma coisa. Cara, nós estávamos comprando bolsa numa feira, enquanto estava acontecendo um evento, tipo assim, aquela loucura, aquela corrida. Cara, tudo muito top. Felicidade. A gente fala em Gramado, ela já fala das bolsas, ela fala da viagem, fala do passeio. Beleza. Ficou na memória, né, cara? Fomos pra Foz do Iguaçu. Cara, pelo amor de Deus, lá no Paraguai, o negócio é ir no Paraguai, comprar perfume, não sei o quê. Cara, o hotel maravilhoso, cara, assim, ó, se a gente vai pegar um hotel, já pega um mais baratinho, para economizar dinheiro e, né, aquela coisa toda, a gente vai pensando no custo. Não, cara, é primeira linha, café da manhã que, olha, a gente nem almoça, tanta coisa boa que tem no café da manhã, entendeu? Agora, recente, a gente vai para o Chile, tá chegando. Né? E depois tem mais, a gente vai para Porto Seguro, depois a gente vai para Cancún. No início do ano, o Daniel vai liberar mais algumas viagens. Então, assim, cara, é fora do que a gente consegue imaginar e consegue proporcionar para a família, porque a esposa, ou se for vendedor ou o marido, vai junto, cara. Não existe empresa que faz isso. Normalmente a empresa paga o primeiro e segundo lugar, um prêmio, um negocinho. Cara, qualquer um que estiver ali e atingir a meta, além dele ganhar o dinheiro, porque ele vendeu, ele ganha a viagem. Então, a possibilidade é assim... Eu não consigo nem falar de tão eufórico que eu fico, que minha esposa olha pra mim e fala assim, Chile. Cara, sabe? Tipo, é uma emoção muito grande. A família compra o jogo junto, né? É uma emoção muito grande, eu ver nos olhos dela o que ela sente e o que ela vê pela empresa, porque às vezes a gente tá lá no trabalho, coisa e tal, e dela pergunta, e aí, como é que tá? E aí, tá vendendo? E aí, tu vê que ela compra a ideia, sabe? Então ela vai junto, ela caminha junto, ela faz parte da empresa. Ela trabalha em outra empresa, não tem nada a ver com isso aqui, mas ela faz parte disso aqui. Então, quando eu falo que a gente transforma a vida, a gente transforma, porque a gente vê que a família acompanha o vendedor. Massa, sabe? cara. Isso é um apoio muito, muito top. Aí tem um detalhe, não é eu que cobro o vendedor, é a esposa dele que cobra ele. Essa que é a grande jogada. O fato da esposa participar, né, ela vai no evento, ela gosta, ela quer estar na próxima viagem. O que acontece? Marido, bateu a meta desse mês, quero viajar. E aí a empresa passa a não cobrar mais e eu já botei um pitbull do lado dele cobrando ele todo dia. Quer alguém melhor para cobrar? Eu só falo, o vendedor bom é de mulher braba, cara. Esse bicho vende. E a última viagem de vocês foi para Foz, quantas pessoas, quantos vendedores foram? Total, é que não é só vendedor que vai nas viagens, tá? É o pessoal interno também. Então teve logística, teve suporte, né? No total de pessoas entre casais, deu 20 pessoas. Então 10 pessoas total ganharam e levaram seus cônjuges. Isso, Agora para o Chile, acho que vamos em 9 pessoas pro Chile. 9 no total? No total. No total, já levando o cônjuge. Levando o cônjuge. Então 5, 4 ganharam ali. No caso, o Adriano vai participar o Lucas Machado. Né? O Lucas já ganhou todas as viagens da empresa, o Lucas. Isso é importante falar. Vai a menina da logística, que ela tem 1 ano de empresa, vai pro Chile. Né? Vai a menina do financeiro, que ela ganhou a viagem ganhou a viagem em 7 meses de empresa. E a Dani, ela não queria vir trabalhar na Catarinas. Ela trabalhava, acho, num banco. Ela trabalhava numa empresa de crédito. Essa empresa é pequena, nós estávamos naquele prédio menor ainda.
ficou desconfiada, vou trabalhar aqui, vou largar a empresa que eu já trabalho e tal, né? E ela veio, né? Tá ganhando bastante dinheiro, porque o meu financeiro também ganha comissão sobre as vendas. E aí ela ganhou a viagem pro Chile, vai ela e a esposa pro Chile, né? Massa, cara. E aí no dia da entrega, que ela não sabia, que é surpresa, né? Ela ficou faceira e fez uma baita de um comentário bem bacana. Uma pessoa que estava com medo de vir para a empresa, porque era uma empresa pequena, e hoje está tendo a vida transformada, e o esposo agora também cobrando para ela se dedicar, porque ganha a viagem, né? E, cara, eu vou deixar uma mensagem aqui, saca? A Catarinas de 100 milhões no ano sendo construída e precisa de pessoas para construir. E as que estão aqui vão ajudar e vai ter pessoas que vão precisar para isso. E quem está aqui dentro precisa amadurecer para isso. Né? Então, a oportunidade ela tá aí. Não tem como vocês quererem, né, pela pessoa. Tem, como foi muito bem comentado aqui, seguindo por uma linha final, cara, é importante e que sirva esse podcast, sabe, até para os novos assistirem, entenderem, para se incentivarem como base. Porque eu sei, o Daniel faz muito vídeo, faz muito momento ali, promove muitos eventos internos dele. E dentro dos eventos internos, o que esse cara pode ganhar, os reconhecimentos morais, né, que não foi falado aqui, mas tem muito reconhecimento moral de batida de meta, de níveis acontecendo, né, fora as dinâmicas que são feitas dentro da empresa. Então, é muito bom ver isso construindo. E o melhor de tudo é porque eu já vi muita empresa ser construída, eu vivi dentro de uma. E a diferença base é quando a gente olha a base muito alicerçada naquele que com certeza vai dar sempre o suporte e o direcionamento. Acho que o ponto eu tenho uma linha de crença. Quando a empresa desumaniza, ela quebra. E quando a empresa não tem uma base consolidada, ela tendencia à ruína. Né? Então, tem a parábola, né, do que a gente vai construir o castelo sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a areia, a semente que a gente vai jogar e onde é que ela vai germinar da melhor forma possível, né? Então, que não venha bater um vento e soprar e uma chuva e acabar com o castelo que foi construído, né? Então, eu vejo muito esse cálculo sendo feito e muito medido e tem um ponto muito chave aqui e é pregado pra caramba, você vê isso, você fala isso e você fala isso. O quanto Bianca e Daniel são pessoas que externam quando estão com energia, quando estão na super energia e quando estão preocupados, todo mundo compra as preocupações. Então, isso reflete também no time, isso enganja o time, isso incentiva o time, muda o time num sentido diferente. O exemplo arrasta. Eu não conheço toda a história do Daniel, gente. De onde veio, como foi criado, de onde... eu pensava que o Daniel era de outro lugar, mas ele é de Joinville. Mas como pai, como marido e construção de algumas coisas aqui, acho que o ponto aqui, gente, é honra. É diferente de... Você pode estar ouvindo aqui, você talvez nunca teve esse momento de alguém te honrar em algum lugar. Mas honra, ela vem pela admiração também. Então, quando a gente admira e tem uma linha de base que a gente enxerga e é real, é verdadeiro, porque o tempo ele é o fator de tudo, né? Ele mostra quem é mentiroso e quem é verdadeiro. Estou um pouco mais de um ano convivendo com esse senhor aqui. Então, dá para ver o que é verdadeiro e o que não é. Então, honra ou promoção, como eu estou fazendo aqui hoje, nesse podcast, é muito mais pela admiração que foram se conquistando com o tempo. Né? Então... É gratificante estar nessa jornada, irmão, de verdade. Eu sempre falo que ainda tem muito mais para vir, tem muita coisa para amadurecer, a gente tem trabalhado muito nisso, né, Adriano? É isso aí. E a gente poder estar cada vez mais conectado. E, gente, eu vou seguir para os momentos finais, porque a gente tem um feirão que está rolando, tem venda, tem que estar no jogo. E está acabando aqui o tempo, mas dizer, cara, segue, compartilha, comenta. Leva essa mensagem de hoje para várias pessoas. Talvez você é da região aqui de Santa Catarina e conhece alguém que está aqui e é um vendedor, ou você é vendedor, está vendo esses vídeos e faça sentido para você ter uma oportunidade aqui nessa empresa. Que, como eu falei aqui, dei o exemplo, cara, se você fosse abrir uma franquia, se você fosse abrir um negócio do zero agora, tu ia ter tanto investimento e um risco tão grande de marca, de nome, de um bocado de coisa. E hoje você tem uma oportunidade de empreender dentro da Catarinas. E pode fazer como vários cases que tem dentro da empresa de vidas transformadas. Adriano é um aqui, um caso, case real de transformação. Como tem outros vendedores também que estão ao longo do tempo. Então há uma oportunidade.
Se você é da região, conhece alguém, conecta, vai no Instagram, manda no direct lá, manda uma mensagem, começa ali, participa da entrevista com esse time. Tenho total ciência que se você tiver a querência, o negócio vai virar, cara. Se você não entende, fica tranquilo, vão te treinar. E lembra, todo mundo que tu conhece, como o Daniel falou, todo mundo que tu conhece paga uma conta. A gente trabalha com uma necessidade, que é energia, senhores. Então tem muita opção de energia para ser vendida, muita oportunidade dentro do negócio. E você que é um vendedor que já tem uma carteira, tem uma oportunidade aqui. E talvez você está perdendo como representante, você está vendendo ali produtos ou algo do tipo na distribuição. Cara, tem uma oportunidade. Eu trabalhei muito tempo na distribuição, então a distribuição me ensinou que eu faço carteira, não faço lista de cliente. E uma carteira bem administrada tem oportunidade pra caramba. Então, não só no B2B, que é o cliente final, pequenas empresas, médias empresas, como residencial. Então, cara, como o Daniel falou, ainda não tem nada em Joinville. Não é nada, não é nem 10% ainda do que tem de residência, do que tem de empresa, de oportunidade. E Joinville está crescendo, gente. Joinville está crescendo. Tem outras oportunidades acontecendo. Ao mesmo tempo que está crescendo, tem um outro dado, tá? Todo ano aumenta mais a conta. Santa Catarina e Paraná tiveram os maiores ajustes nesses últimos 3 anos. E aí, você vai continuar refém? Você vai continuar pagando essa conta alta sem analisar, cara? É um sócio a mais dentro da sua empresa, além dos impostos, você ainda vai ter mais um sócio empresário, que é a conta de luz. Você vai ter mais um sócio na sua casa que detém das coisas, né? Eu brinco, né? Quantos aqui não pegaram mijada da mulher porque deixou a luz acesa, da mãe porque deixou o ventilador ligado ou o ar-condicionado ligado? É cultural isso. Isso impregnado na nossa vida. E o bacana do solar é que tu perde essa mania, já deixa tudo meio que ligado, já à vontade. Porque verdadeiramente você é um produtor e não vira um consumidor e vira um produtor. Né? Você produz sua própria energia. Então, fazer o sol trabalhar para você. Então, cara, obrigado de coração. Foi muito massa o bate-papo. É muito legal ter esses bate-papos assim, onde tem a verdade sendo expressada, tem oportunidade dentro desse negócio e que esse podcast de verdade sirva como onboard dentro da empresa de vocês, como link de indicação para as pessoas quando tiverem dúvidas de quem é Catarinas, para entender os propósitos dela, sabe? Que o vendedor use como gatilho. Pô, assiste esse podcast aqui do Adriano falando e do dono da empresa, fundador, falando sobre os projetos da empresa, para onde ela vai. E é massa demais ver que tem pessoas boas profissionalizando o mercado, né? Com propósitos reais, genuínos, com visão de futuro. Então, agradecimento total, tá, cara? De verdade. Obrigado por aceitar esse desafio, porque eu sei que tem muita coisa acontecendo agora instantaneamente, a gente já vai correr. E dizer que isso é só o começo, tem muita coisa para ser feita. Catarinas ainda vai crescer muito, em nome de Jesus. Tem muitas portas para serem abertas, muitas pessoas para serem alcançadas e muitos clientes para serem livres das altas contas, né? E é isso, meu irmão. É isso aí, meu querido. Bora querer. Bora querer. Bora querer? Bora querer. Bora. Galera, não esquece, compartilha, comenta, curte, leva essa mensagem. Tem vários cortes. Quando você vê o corte, vai lá, assiste o vídeo completo no YouTube. Fortalece nós aí, segue aí, que aqui é de grátis, 0800 e tem custo. O Rafael cobrou para fazer a gravação aqui. Então é isso, bora querer, galera. Tamo junto.